Ibovespa tem maior queda semanal desde 2008 e já recua mais de 40% em 2020. O Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira, sem conseguir sustentar os ganhos registrados em boa parte da sessão, conforme a volatilidade nos mercados acionários globais permanece bastante elevada diante do contínuo aumento dos casos de Covid-19 no mundo, com mais de 10 mil mortes já registradas. Nem os anúncios de estímulos monetários e fiscais por vários países têm conseguido frear as vendas nas bolsas mundiais. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1,85%, a 67.069,36 pontos, tendo alcançado 72.247,43 pontos na máxima da sessão e 66.120,06 pontos no pior momento. O volume financeiro somou 32,79 bilhões de reais. Na semana, o Ibovespa acumulou uma perda de 18,88%, pior resultado desde a semana encerrada em 10 de outubro de 2008. Foi a quinta queda semanal consecutiva, ampliando as perdas em 2020 para 42%. A incerteza econômica trazida pelos seguidos lockdowns mundo afora faz com que o horizonte de investimentos de todos seja reduzido ao máximo, destacou a equipe da Verde Asset em carta nesta sexta-feira, citando, porém, que já viu crises semelhantes em 2008 e outros anos e que esta oportunidade teremos impactos econômicos sérios. Mas para nós, a correção dos mercados mais do que reflete tais impactos, disse a equipe de Luiz Surberger, que vê a combinação de distanciamento social e tratamentos para o Covid-19 com as medidas fiscais e monetárias anunciadas como uma ponte capaz de atravessar o período de volatilidade atual. No exterior, o londrino FTSE fechou a sexta-feira em alta de 0,76%, mas o norte-americano S&P 500 recuou 4,3%. Wall Street firmou-se no vermelho após o estado de Nova York ordenar que todos os trabalhadores de serviços não essenciais fiquem em casa para conter a propagação do vírus. No ZEUA, o Centro para Controle e Prevenção de Doenças, CDC, informou nesta sexta-feira que foram registrados 15.268 casos no país, um aumento de 4.777 casos em relação à contagem anterior. O número de mortes aumentou em 51, para 201. No Brasil, o Ministério da Economia anunciou nesta sexta-feira corte na projeção de crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, de 2020 a 0,02%, ante alta de 2,1% indicada há 10 dias, numa mostra da rápida deterioração das expectativas em meio ao avanço do coronavírus e seu impacto na economia. Também o Senado aprovou, em inédita sessão remota e por unanimidade, o Decreto de Reconhecimento de Calamidade Pública, já publicado no Diário Oficial da União. O texto desobriga o cumprimento da meta fiscal deste ano para o governo central, abrindo caminho para mais gastos com a pandemia. Até a quinta-feira, o Brasil tinha 621 casos confirmados do novo coronavírus, avanço de 193 em relação à véspera, segundo o Ministério da Saúde, que também contabilizava 6 mortes em decorrência do Covid-19. Ainda há muitas indefinições em relação aos impactos econômicos, destacou o analista de investimentos, José Falcão Castro, da EAS Invest, afirmando que só após uma definição sobre os indicadores da economia que o mercado começará a agir com mais racionalidade. Destaques: Bradesco, PN, BBDC4, desabou 7,28%, pesando no Ibovespa, assim como Itaú Unibanco PN, que caiu 3,5%, em meio ao cenário de menor crescimento do país, além da aversão a risco. Banco do Brasil, BAS3, cedeu 3,79%, também abandonando a tentativa de recuperação da primeira etapa do pregão. Vale 3,
cedeu 3,32%, contaminada pela deterioração no mercado como um todo, apesar do avanço dos contratos futuros de minério de ferro negociados na China, com otimismo de que Pequim aumente os gastos em projetos de infraestrutura para sustentar a segunda maior economia do mundo que foi atingida pela epidemia de coronavírus. Petrobras, PN, PT4, desvalorizou-se 1,72%, abandonando a alta do começo do pregão e sucumbindo à queda nos preços do petróleo no exterior. Petrobras, Petro3, recuou 1,85%. A companhia informou nesta sexta-feira a postergação do recebimento de ofertas vinculantes nos desinvestimentos em refino e seus respectivos ativos logísticos, em função das medidas de prevenção ao coronavírus. Gol, PN e Azul, PM, Azul 4, avançaram 16,48% e 15,29%, respectivamente, no segundo pregão seguido de alta, amparadas em medidas para o setor de aviação civil, além de ações das próprias companhias e queda do dólar ante-real. Até a quarta-feira, os papéis acumulavam perdas de mais de 80% cada em 2020. Smiles, controlada pela Gol 4, e que também sofreu bastante nos últimos dias, subiu 11,64%. Lojas Renner, LEN3, caiu 6,32% nesta sessão, após anunciar o fechamento, por tempo indeterminado, de todas suas lojas físicas de Brasil, Uruguai e Argentina, em shoppings ou em ruas. Embraer, EMBRA3, recuou 12,95%, em meio a ruídos sobre o acordo de venda do controle de sua divisão de aviação comercial para Boeing, além da queda do dólar ante o real nesta sessão. Sabesp, SBSP3, fechou em baixa de 8,62%, ainda sob efeito do anúncio do governo de São Paulo de que a companhia vai suspender a cobrança da tarifa social de água para 506 mil famílias carentes no estado. A medida vale a partir de 1º de abril,